Você já se perguntou como seria estar diante do Mar Vermelho, com o exército mais poderoso do mundo atrás de você, pronto para destruir tudo, e de repente ver as águas se abrirem diante dos seus olhos? Essa não é apenas uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, é também um dos momentos mais impressionantes da história da humanidade. Hoje você vai entender como aconteceu a travessia do Mar Vermelho, o que ela significou para o povo de Israel e por que até hoje essa narrativa continua impactando milhões de pessoas ao redor do mundo. Fique comigo até o fim, porque eu vou te mostrar curiosidades e detalhes que provavelmente você nunca ouviu sobre esse episódio. A história começa com o povo de Israel vivendo como escravo no Egito. Por mais de 400 anos, eles foram oprimidos, forçados a trabalhos pesados, tratados como propriedade e sem direito à liberdade. Então, Deus levantou Moisés, um homem que havia crescido no palácio de Faraó, mas que foi chamado por Deus para libertar o seu povo. Depois das 10 pragas que caíram sobre o Egito, finalmente Faraó cedeu e deixou os israelitas partirem. Imagine a cena: centenas de milhares de pessoas caminhando, famílias inteiras levando seus pertences, animais, tendas e o coração cheio de esperança pela liberdade tão esperada. Mas a alegria durou pouco. Quando o faraó percebeu que havia deixado o povo ir, seu coração se endureceu novamente. Ele reuniu o seu exército com carros de guerra e soldados treinados e partiu em perseguição. Os israelitas estavam diante do Mar Vermelho, sem barcos, sem armas, sem saída. Atrás deles, a poeira levantada pelos cavalos e carros de Faraó se aproximava rapidamente. O desespero tomou conta. Muitos começaram a murmurar contra Moisés, dizendo que teria sido melhor morrer como escravos no Egito do que perecer no deserto. É nesse ponto da história que algo extraordinário acontece. Deus diz a Moisés para levantar o cajado e estender a mão sobre o mar. E então, diante dos olhos de todos, o vento forte começa a soprar e as águas do Mar Vermelho se dividem, abrindo um caminho seco no meio do oceano, Uri. Imagine essa cena por um instante. Paredes gigantes de água dos dois lados, o som do vento, o cheiro do mar e uma estrada que ninguém jamais imaginou existir. O impossível se tornou realidade diante de toda uma nação. O povo começa a atravessar. Homens, mulheres, crianças, animais, todos caminhando pelo leito seco do mar. Cada passo era um milagre. Cada respiração era um testemunho da fidelidade de Deus. A escuridão da noite era iluminada pela coluna de fogo que os guiava. O silêncio só era quebrado pelo som dos passos e pela batida dos corações que ainda tentavam acreditar no que viam. Mas o milagre não parou aí. O exército de Faraó decidiu seguir o mesmo caminho. Eles entraram no meio do mar, confiantes de que poderiam capturar os israelitas mesmo naquela situação incomum. Só que o que parecia ser uma vantagem se transformou em armadilha. Quando o último israelita chegou ao outro lado, Moisés mais uma vez estendeu a mão sobre o mar. As águas voltaram com força total, cobrindo carros, cavalos e soldados. O exército mais poderoso da época foi destruído em poucos instantes. Nenhum deles escapou. Agora, pense nisso. O povo que antes era escravo, sem armas, sem poder, sem defesa, venceu a maior potência militar do mundo sem precisar levantar uma espada. Isso não foi apenas uma vitória militar, foi uma demonstração clara de que a libertação veio do próprio Deus. Ele mostrou que quando não há saída, ele abre um caminho. Quando não há esperança, ele cria esperança. Quando tudo parece perdido, ele se revela como Salvador. O impacto desse evento foi gigantesco. A travessia do Mar Vermelho se tornou um dos símbolos mais fortes de libertação e fé na história da humanidade. Para os israelitas, foi a prova definitiva de que Deus estava com eles. Para os povos vizinhos, foi um aviso de que não estavam lidando com qualquer nação,
mas com o povo escolhido do Senhor. Mas essa história também levanta perguntas que muitos têm até hoje. Como isso aconteceu? Foi um milagre sobrenatural ou houve algum fenômeno natural envolvido? Alguns estudiosos tentaram explicar com teorias, como ventos fortes ou marés incomuns, mas nenhuma explicação natural é suficiente para descrever o que a Bíblia relata. Afinal, não foi apenas a abertura do mar, foi o momento certo, a proteção exata, o livramento perfeito. É a combinação de fatores que mostra que aquilo foi mais do que um simples evento natural. Foi a mão de Deus agindo de forma direta. Agora, eu quero que você imagine essa cena como se estivesse lá. Você é uma das pessoas caminhando no meio do mar. O som da água rugindo ao seu lado, a visão das paredes líquidas sustentadas por um poder invisível, o frio do vento batendo no rosto, o medo ainda tentando invadir seu coração, mas ao mesmo tempo, uma confiança crescendo dentro de você, porque a cada passo fica mais claro que Deus está fazendo algo impossível diante dos seus olhos. Essa história não é apenas sobre o passado. Ela continua falando conosco hoje. Quem nunca se sentiu cercado, sem saída, sem opções? Pode ser um problema financeiro, uma doença, um relacionamento quebrado, uma luta interior. Quantas vezes não nos sentimos como os israelitas, com o mar de impossibilidades diante de nós e o inimigo vindo atrás? É exatamente nesses momentos que a história do Mar Vermelho nos lembra que Deus continua sendo o mesmo. Ele ainda abre caminhos onde não existe estrada. Ele ainda faz o impossível acontecer. Há também um detalhe incrível nessa história. Antes de atravessar, Moisés disse ao povo: "O Senhor lutará por vocês, somente acalmem-se." Essa frase é poderosa porque mostra que a vitória não dependia da força deles, mas da confiança em Deus. Quantas vezes nós lutamos com as nossas próprias forças, tentando resolver tudo sozinhos, quando na verdade a resposta está em entregar e confiar? E sabe o que aconteceu depois da travessia? O povo cantou. Sim, eles celebraram com cânticos e danças, liderados por Moisés e sua irmã Miriam. Aquela canção se tornou um marco de vitória, uma declaração de que Deus é poderoso e fiel. A música falava sobre o cavalo e o cavaleiro lançados ao mar, sobre a força e a glória do Senhor. Até hoje, esse cântico é lembrado como um hino de libertação. Outra curiosidade interessante é que a travessia do Mar Vermelho se tornou uma referência em vários outros momentos da Bíblia. Os profetas lembravam desse feito para fortalecer a fé do povo. Os salmistas cantavam sobre esse livramento. E até no Novo Testamento, o apóstolo Paulo cita a travessia como símbolo do batismo, mostrando que assim como Israel passou pelas águas para começar uma nova vida, também nós passamos pelas águas espirituais para nascer de novo em Cristo. Agora, reflita comigo. Se Deus foi capaz de abrir o Mar Vermelho para libertar um povo inteiro, será que Ele não é capaz de abrir um caminho para você também? Essa história não é apenas sobre o que aconteceu com Israel há milhares de anos. É sobre o que Deus continua fazendo na vida de quem confia nele. A travessia do Mar Vermelho é uma das maiores provas de que Deus age quando tudo parece perdido. E talvez esse seja o recado que você precisava ouvir hoje. Não importa o tamanho do mar que está na sua frente, nem a força do exército que vem atrás de você. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho continua abrindo caminhos impossíveis. E agora eu quero saber de você. Qual é o mar que você precisa atravessar hoje? Qual é a situação impossível que você precisa colocar diante de Deus? Escreva nos comentários a sua resposta. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam encorajadas por essa história. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a sua fé. Porque a travessia do Mar Vermelho não é apenas uma lembrança do passado, é um lembrete vivo de que com Deus sempre existe um caminho.